Boa noite, mais uma semana em casa, no Estética em Casa. Muito boa noite, espero que vocês tenham tido um fim de semana agradável, um lindo dia das mães, ou presencial, ou virtual, à distância, ou em oração. Feliz por terem passado esse dia muito agradável, dentro do possível, né? Estamos aqui nós, numa próxima semana, mais uma semana de live no Estética em Casa, uma organização toda do Congresso Estética para você. E hoje nós vamos bater um papo sobre um tema muito interessante, que é radiofrequência, com um profissional que conhece muito, eu diria que é um dos precursores, se não é o precursor da radiofrequência aqui no Brasil. Eu tenho a felicidade de conhecê-lo e conhecer um pouquinho também dessa tecnologia que tanto traz tão bons resultados para a nossa cabine. Eu já vou chamar o nosso convidado, enquanto os nossos convidados estão entrando à nossa mesa, né? Só para avisar vocês que o nosso congresso ele vai acontecer nos dias 15, 16, 17 e 18 de outubro, se Deus quiser, né? Se tudo correr bem, que a gente fique em casa o tempo que precisamos, para que a gente possa rapidamente voltarmos às nossas atividades. O nosso convidado de hoje, eu já vou colocá-lo e já vou chamá-lo para o nosso bate-papo, porque eu já vi que ele já está aqui, já vou chamá-lo, ele já acenou para mim. Deixa eu ver onde ele está e eu já vou apresentá-lo enquanto vai entrando o convite. Luciano Paganin, da Tony Derme, graduado em Administração de Empresas em Comércio Exterior. Ih, rufando os tambores, esqueci! Rufando os tambores, sempre rufando os tambores para os nossos mais que queridos convidados. E aí eu estou te apresentando, lindo. Muito obrigada por você estar com a gente nesse início de noite, falando sobre um tema tão agradável. Deixa eu terminar de te apresentar, porque tem um currículo maravilhoso e as pessoas precisam te conhecer o quanto você investe em tecnologia, em pesquisa, em grandes parcerias na área de eletroterapia, e eu sou partícipe disso, conheço muito todo o trabalho dessa família Paganin, lá de Caxias do Sul, muito delicioso, né? Graduada em Administração de Empresas e Comércio Exterior desde 2002 pela Universidade de Caxias do Sul, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em produtos eletromédicos e tecnologias de radiofrequência, ultrassom, luz pulsada e laser, atua como palestrante, conferencista convidado para assuntos relacionados à biomedicina, produtos eletromédicos, eletroterapias, vacoterapia, genética, medicina estética. Uau, Cris! Bem-vindo! Muito boa tarde, é um prazer imenso estar aqui nessa live, Maria de Fátima. Tu és uma profissional que eu admiro muito, né? Sempre levantando a bandeira da esteticista, né? E a Tony Derme nasceu na estética, né? Isso é importante dizer. Né? A nossa empresa ela não veio de outro ramo, foi focado sempre na esteticista em trazer soluções, né, que estejam ao alcance e que tenham comprovação científica e que tragam resultado. Né? Essa é a nossa preocupação. E esse é seu cuidado, né? É um cuidado que o acompanha. Há quanto tempo existe a radiofrequência que vocês foram os primeiros a lançarem? Eu tive a honra de fazer parte também de um grupo de pesquisa de vocês, onde obteve tantos e tantos bons resultados, com documentação fotográfica e científica. E eu queria, antes que você comentar um pouquinho sobre essa história e o ingresso dessa tecnologia no Brasil, lembrar-se também de comentar, nós temos muitos alunos, profissionais que ainda não trabalham com essa tecnologia. Eu acho que valeria a pena você fazer um breve apanhado sobre o que é a radiofrequência e depois já entrar nas questões se diminui ou não o tecido gorduroso com uma manopla monopolar. Já vamos começar falando sobre isso. Quero deixar você falar. Olha aí. Bom, Maria de Fátima, foi em 2007 nós iniciamos os estudos dentro da Tony Derme. Né? Então, em 2008, 2009, nós colocamos o primeiro equipamento para tratamento da flacidez. Né? A radiofrequência ela é muito jovem. Né? Se a gente pensar que em 2002 ela foi comprovada nos Estados Unidos para tratamentos de rugas faciais, e em 2004 o FDA aprovou para o resto do corpo. E a Tony Derme, então, pensando em trazer um recurso para a flacidez, que até então não tinha, né? Nós trabalhávamos o quê? Com microcorrente e vacoterapia na época, né? Não tinha lá muita coisa para trabalhar o colágeno, né? E os produtos, lógico. Mas a radiofrequência, por que ela é tão boa e por que funciona? Né? Primeiramente, o conceito
técnico, né? A gente tem uma alta frequência em que faz um choque de elétrons, né? Então, esse movimento na nossa frequência de 650 kHz, são 56 mil vezes por segundo, isso vai promover um aquecimento, né? Essa ida e vinda dos elétrons vai promover um aquecimento que vai gerar um trauma térmico. E esse trauma térmico vai disparar, então, toda a cascata inflamatória e vai fazer com que o nosso corpo, né, produza mais colágeno. A radiofrequência não produz colágeno, o que produz é o nosso corpo, né? Então, a gente tem que ter a vitamina C, tu tem que ter uma ferritina, né? Tem que ter alguns componentes para que o nosso resultado seja melhor. E, lógico, a hidratação, né? Eu digo, só no aplicar radiofrequência, a gente já sabe se a paciente toma água ou não, né? Exatamente. Não dá para mentir, né? Então, a gente precisa desse meio. E aí, a radiofrequência, agora tu me perguntas na gordura, né? Meu Deus, a radiofrequência foi feita para colágeno. Funciona na gordura? Se a gente pensar a parte física, né, a gordura ela é um isolante. Então, ela tem dificuldade de absorver essa rádio, né? Então, a gente vai precisar mais tempo, né, para que eu consiga uma profundidade de temperatura maior. Isso é interessante falar, porque tem pessoas que falam assim, a radiofrequência ela aquece de dentro para fora. Não é bem assim, não é de dentro para fora. Ela é sempre de fora para dentro, né? E aí vai ficando tão quente dentro que o calor não tem para onde sair. Aí começa a ficar uma temperatura maior dentro. Mas não que o aquecimento seja dentro. Pelas frequências que a gente usa, é sempre de fora para dentro aqui no Brasil. E também porque a gente tem meios sais, né? A gente tem sais. Quando tu tem muito sal condutivo, altera a condutividade do tecido. E isso também vai ficando mais superficial. Não é que nem colocar um copo de água no micro-ondas, que o aquecimento ocorre, mas a água ela é muito limpa. Põe uma água salgada, faz o teste. Se botar água salgada, o aquecimento da água vai ser na periferia do copo, não vai ser dentro, porque esse teste eu já fiz. Né? Muito então, interessante. Eu não sabia disso, Cris. Porque o corpo é salino, né? A gente tem várias coisas. Então, isso vai absorvendo também. Quando a gente estuda a física... Eu não sabia do teste do micro-ondas. Do micro-ondas, sim. Fizemos todo um estudo de temperatura conforme a faixa da água. E a água salgada, ela aquece de fora para dentro, não é de dentro para fora. Mesmo em 2.4 GHz, que é a frequência que estimularia a água, né? Em cima de gigahertz. A gente trabalha com kilohertz, megahertz na radiofrequência, então não tem esse processo de dentro para fora, e sim de fora para dentro. Mas aí os profissionais perguntam, meu Deus, Cristiano, e eu preciso usar uma monopolar, né? Lembrando, monopolar, olha aqui, eu tenho minha cola aqui, e tem a placa de retorno, né? Então a gente tem uma profundidade maior, sempre. E isso que eu digo, um bom aparelho de radiofrequência tem que ter manoplas monopolares, que é mais profundo, e as bipolares, que aí vai agir mais superficialmente. Então aqui a gente já tem duas diferenças de profundidade de ação, né? Depois a gente pode falar um pouco de temperaturas, porque celulite é uma coisa, fibrose é outra. Não é? Exatamente. Cris, no caso de tanto para face como para corpo, obviamente você vai usar da manopla da sua mão direita para face, por exemplo, para um tratamento de queixo duplo, eu tenho uma diminuição de tecido gorduroso, já que o tecido gorduroso ele é uma camada protetora e dura de a gente quebrar a fosfodiesterase, liberar MP-ciclo, ou seja, glicerol, enfim, o que faz a radiofrequência nessa gordura? Bom, primeiramente, a gente tem muito poucos artigos ainda em gordura localizada. Um que eu encontrei, ele dizia que acontecia uma alteração e até rompimento de membrana, né? E aí teria, então, uma apoptose celular aí, né? Mas não é fácil, Maria de Fátima, queimar gordura. Então, a gente precisa aumentar o tempo de aplicação, né? Os nossos estudos partem sempre acima de 8 a 10 minutos, né? Para ter uma permanência térmica. Eu chamo de permanência térmica, que os estudos ainda nem falam muito disso. A gente só fala de temperatura, mas espera aí, quanto tempo essa temperatura, né? Então tem que ir um degrau mais baixo. Os artigos ainda não chegaram lá e nós estamos trabalhando para isso. Mas não é fácil, precisa. Para ter certeza, Maria de Fátima, do que eu estou falando, eu coloquei 3 termômetros dentro da minha barriga, de fibra ótica, tá? Em 3 temperaturas, em 3 profundidades diferentes, tá? Porque eu queria saber em corpo vivo como é que eram os estudos lá dentro. E aplicamos, então, a bipolar, a monopolar,
e trabalhei com 2 aparelhos com frequências diferentes também, um importado e o Spectra. Tá. E gente precisa, tá, para aquecer em profundidade de muito tempo. Então, menos de 8 a 10 minutos eu não tenho efeito em gordura. Não tem. Não. Então, Cris, vamos supor, ainda falando em face, se eu tenho lá meu queixo duplo, eu preciso chegar a que temperatura e por quanto tempo eu preciso manter essa temperatura sob pena de o cliente pular da cadeira? Olha, suporta até 45, né? 44 graus é tolerável ali no rosto, né? E eu precisaria manter aqui, né, pelo menos 7 a 8 minutos. Eu já fiz palestra na Colômbia, Maria de Fátima, de emagrecimento de rosto, tá? Com monopolar no rosto, né? Em rostos que tem muita gordura. E não é fácil, né? Tem que fazer várias sessões de 8 minutos de permanência térmica. Então o pessoal não tem risco. Eu apliquei uma monopolar 2 minutos a 40, vou perder a gordura. Não, não vai perder a gordura, porque não é fácil perder gordura no rosto. Então acho que esse é o primeiro desmistificação que a gente tem desse tratamento. Sim. Embora não esteja no nosso script, eu não sei se você pode me responder, com relação a próteses nesta área da arcada dentária, pinos, próteses, o que você me diz a respeito da aplicação para que também a gente seque as questões de indicações e contraindicações? Sim, aí lógico, né? Se a gente tem muitos pinos, na época que a gente só tinha a primeira máquina, que era monopolar, a gente indicava uma proteção de borracha nos dentes, né? Para não ter esse incômodo de passar energia. Né? Agora, com a bipolar, você vai usar a bipolar daí. Né? Aí não tem esse risco de passar nos pinos, vai ficar superficial, quer dizer, resolveu o problema. Então seria só para papada, né? Para dar papada teria que ter esse cuidado, sim. Se não, colocar uma proteção. Mas a gente aplicou até em gente que tinha aparelho na época, tinha pessoas que não tinham percepção de aquecimento, nem nada. De aquecimento, tá. Até E com retração de proteção. tecido. E aí, e a retração de arcada poderia acontecer por conta da prótese? Você não tem essa percepção? É que o calor não chegaria lá, Maria de Fátima. Não chegaria, tem um tecido... Não, a 2 minutos não chega. Não chegaria. Não chega. Não chega. Eu me lembro de, na época, eu vou até fazer algo que eu estou dentro de casa e a minha mão está limpa aqui, mas eu me lembro de fazer essa proteção. Com o dedo entre o lábio e a gengiva, eu tinha uma proteção muito rápida, a mão enluvada, né? Claro. E eu fazia, e isso é muito fácil. Para quem não tem a proteção, é uma dica bastante interessante. Aqui, antes de a gente dar uma continuidade, já estão perguntando da questão da tireoide, quando você aplica sobre a área dos ioideus, né? Como é que fica a questão da tireoide para radiofrequência? Pode evitar a passagem dela, né? Trabalhando ao redor, né? Sem problemas. Embora não tenha contraindicação em artigo, tá? Da tireoide. Não? Eu não achei. Perguntei, inclusive, para outros profissionais, né, e disse que, Cristiano, para mim, poderia aplicar sobre, mas eu prefiro ainda não dizer essa informação. Não aplicar. Eu não indiquei ainda, porque não tem comprovação também que não faça mal, mas não evita, né? Por enquanto é isso. É como a profissional grávida. A profissional grávida pode fazer radiofrequência, não pode, né? No nosso equipamento, a frequência é fechada no paciente. Porque aí nós temos vários tipos de radiofrequência. Tem uma outra que é uma antena, né? Que só tem um pino que emite. É uma antena, né? Tem aparelhos que são feitos assim. Aí pode alterar o ar-condicionado, desliga o telefone sem fio, quer dizer, é uma chuva de radiofrequência. E nós não concordamos com esse tipo de fabricação de segurança. Então, a gente isola a corrente no paciente, não teria problema. Né, também da profissional fazer a radiofrequência. Né? Cardíacos, marca-passo, Aí a contraindicação absoluta, né? Não podemos nem pinos e placas metálicos entre a corrente, porque vai absorver, vai aquecer. Né? Então, não teria problema. DIU de cobre, por exemplo, que a gente tem um aparelho na ginecologia que vai uma radiofrequência interna, né? Também a gente contraindica. Né? Mas se for o DIU de plástico, pode. Tá, eu sei que vocês têm hoje, principalmente com a questão das EPIs, das obrigatoriedades, das proteções dentro do consultório, eu sei que os eletrodos de vocês são autoclaváveis. Me fale da importância deles.
Bom, primeiramente, como é bom ouvir o cliente, né? Essa é a dica, meninas. Olha, quem está aqui, pergunte para o seu cliente o que ele pensa. Porque essa resposta, né, quando a gente apresentou um tratamento de acne ativa com radiofrequência sobre a lesão, né, dona Maria de Fátima? Uma professora Sim. estava na minha fábrica e levantou a mão e disse assim: e como é que você faz asepsia? E nós ficamos olhando. Eu achei um artigo lá das Filipinas que podia fazer. E eu digo, gente, não dá. E agora? Vai contaminar o aparelho, vai contaminar o próximo paciente. E agora não dá para fazer esse tratamento? Essa professora me botou uma pulgona atrás da orelha. Então os engenheiros, né, dona Maria de Fátima? Foi a senhorita, né? Foi. Então, gente, a Espírito gente de criou. porco. Olha aqui, a gente criou então o primeiro equipamento do mundo, né, que se retira as ponteiras, vai para autoclave, essa aqui é autoclavável, essa não, né, mas pode ser então. E agora nos tempos de Covid, né, mais importante ainda a gente ter essa asepsia, né? Então põe na Exato. autoclave, não tem risco de contaminação cruzada e nem nada. Ai, olha a Entendi. indicação Olha. para melasma, essa pergunta aí, olha aí, Maria de Sim, Fátima. lembra. A gente não deu nem tempo de fazer a pergunta. Suzana, Muito se bom, fosse mais Suzana, muito bom, rápida. Suzana. Al Suzana. tiro, como diria no Chile, né? Eles falam al tiro, mais rápido do que uma bala. Exatamente. Suzana, Cris, fale sobre a questão do melasma e a radiofrequência e o calor, né? Bom, gente, a gente tem no melanócito as células de defesa, né, que reagem ao calor, né? Então, quando a Isso. gente coloca calor sobre eles, vai ter um aumento, sim, do melasma. Então, a gente indica trabalhar em outras áreas, né, do corpo e da face em que não tenha o melasma, logicamente, né, para poder não acentuá-lo ainda mais, né? Então, tem que ter muito cuidado. Posso te fazer uma pergunta de leiga? Muito bem. Eu tenho um melasma bem em área de a asa de borboleta, que é o famoso antigo chamado cloasma. Vamos supor que eu faça radiofrequência nessa área no finalzinho de zigomático, pegando um pouquinho mandibular e mentoniano. Eu não teria dissipação de calor? Sim, tem, Maria de Fátima. Dissipação, Tem que cuidar muito. Tá? tem que Então, cuidar eu muito. aconselharia trabalhar, de repente, só o contorno. Sabe por quê? Porque uma vez eu fiz um teste na minha mãe, né? Uhum, Mãe é para isso, né? uhum. Ela fez bléfaro e eu digo, bom, depois de 6 dias eu vou fazer rádio para ver o que acontece no contorno, né? E ela fez bléfaro. Tá. Gente, ela ficou Uhum, 2 dias muito inchada. Então, essa uhum. dissipação de calor ocorre, tá? Tem que ter muito Sim. cuidado, não se pode Uhum. aplicar, né? Sim. Então, se o melasma for aqui, ok, vai ter que tratar né, do outro Outras áreas. lado, né? Cuidar, usa bipolar, temperaturas menores É. também. Uhum. Sabe uma coisa que poucas vezes se falam? Hoje se fala um pouco mais das questões de luz azul, enfim, das luzes de ring light que a gente tem na nossa frente, celular, enfim, mas não se falava muito os dois tipos de formação de mancha, que é por pirólise e radiólise. Por calor, por luz e por calor, né? Então, assim, não é só a radiofrequência, é o ato de se abrir um forno, né, é o suficiente para dar o estímulo na célula nervosinha que estimula o melanócito, né? Não é verdade, Cris? Eu não te ouvi, cortou, Maria de Fátima. Não, que nós temos dois tipos de estímulo de pigmentação, por radiólise e pirólise, por calor e por luz. Então, assim, a gente tem que realmente ficar atenta à questão da radiofrequência em áreas de pigmentação, porque realmente pode acelerar o processo. Cris, a radiofrequência deve ser o último recurso a ser aplicado num protocolo? Me fala o artigo Olha, da doutora Flávia que diz que as fibras de colágeno se organizariam de acordo com as passadas do aplicador. Me conta aqui. professora, olha, bom, tu falavas disso, né? Cristiano, olha, Maria de Fátima me dizia o seguinte: eu não gosto de fazer massagem depois da rádio. Tu me dizias isso uma vez, né? Porque É parece que eu verdade. vou desestruturar esta pele, né? E a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? É. O que aconteceu nos 2 artigos da professora Flávia? A forma como ela aplicava, tá, o eletrodo, né? Ela aplicava nesse sentido. Gente, Vai e as vem. fibras se organizaram no mesmo sentido da manopla. Então, Não me olha diga. sim, olha a E não em importância. 8. Lembra que a gente Não, falava em fazer o 8, o infinito? E que às vezes quando a gente faz na manopla que vai e volta, eu vou ter sempre as pontas mais aquecidas do que a região central. Ela viu isso, essa diferença?
Ela viu que o sentido que a manopla que ela passava, as lâminas todas saíram o colágeno, exatamente no mesmo sentido da manopla. Então, isso vai nos levar para um outro estudo mais adiante, que a forma como você aplica a radiofrequência vai estar influenciando na formação das linhas do colágeno, né? Se eu fizer esse sentido, a formação da linha vai ficar nesse. Se eu estou trabalhando aqui, ela vai ficar nesse Tá. sentido. Mas a gente Então, sempre comentou, Cris, que a gente tinha que seguir a morfologia muscular. Porque se eu tenho essa região dizigomática em direção à região pré-auricular, eu preciso trabalhar nesse sentido a radiofrequência e nunca para baixo. Sempre no sentido pré-auricular. Eu tenho mento e mandibular, a musculatura ela está neste sentido. Então, sempre a gente comentou de obedecer essas formas. Lembra disso? Sim, e Então, isso procede. procede. Então, essa preocupação que nós tínhamos realmente está se encaminhando a comprovação para isso. Entendi. E outra Muito questão interessante. também, por que a radiofrequência, né? O LED, né? Eu adoro o LED, né? Trouxe aqui a fototerapia. A gente tem um efeito anti-inflamatório. Né? E isso, olha só como é importante fazer a prática. Né? Eu apliquei radiofrequência num amigo meu com fototipo 1, loiro, de olhos azuis, aquele bem alemão. Gente, ele tava com aquela epidemia linda, né, da rádio no rosto todo. Aí eu fui botar o LED. Gente, eu fiz meio rosto, acalmou tudo. Acalmei toda a inflamação dele. Eu digo, mas espera aí, eu estou desfazendo o que eu fiz? Não vou, tem que fazer o LED antes da rádio. Eu não quero desinflamar, eu quero deixar inflamado, eu quero que entre os ativos depois, eu quero... Né? Então, a ordem é... E aí eu mudei todos os protocolos da Tony Derm e muita gente não se deu conta disso. Muitos profissionais mudaram seus protocolos depois, que não adianta você inflamar e depois desinflamar na mesma sessão, não faz o menor sentido. Exato, então eu já entro com uma pergunta que, assim, por que se aplica máscara descongestiva depois de aplicar radiofrequência? Porque tem empresas que insistem nisso. Se eu preciso conter a inflamação provocada pela radiofrequência e aquele calor fisiológico provocado, ele é funcional, acabou, eu aplico o produto e vai embora, não é isso? Sim, eu teria por que fazer uma máscara descongestiva fria? Não. Ou faço choque térmico ou não? É que choque térmico, para mim, é mais para perda de gordura, eu entendo também, não sei. Porque para flacidez, o objetivo da radiofrequência é criar uma inflamação, vamos lá, né, na parte fisiológica, startar o processo inflamatório, que pode durar até 15 dias, e eu não quero diminuir isso, porque quanto maior meu efeito inflamatório, mais fibras de colágeno vão se formar depois. Então, não precisaria, na mesma sessão, eu diminuir essa inflamação. Eu botaria ativos nutritivos, hidratantes, aí, conforme a anamnese que a pele precisa, mas nunca uma máscara que vá acalmar. Tá. Cris, a gente quando fala em inflamação, a gente fala em processo de liberação de toxina, de radicais livres, isso dentro de um conceito fisiológico, quando o indivíduo come muito açúcar, come muito carboidrato, farinhas brancas, é um indivíduo inflamado, e quanto mais inflamado, mais radical livre ele provoca. Essa inflamação que você refere, ela é provocada e ela é benéfica a nível fisiológico. Não é aquela inflamação que os alimentos e às vezes até uma má conduta, certo? É dessa inflamação que nós estamos falando. Sim, ela é pontual, Maria de Fátima, não é uma inflamação sistêmica, né? Eu não vou deixar uma inflamação no corpo inteiro, por isso que a gente não no rosto, são áreas pequenas que a gente trabalha a rádio. Né? Então não teria esse efeito maléfico, eu diria assim, de inflamar o corpo inteiro, né? É pontual e localizado. Eu só tô pontuando isso, porque como a gente vem falando muito de processos inflamatórios e aceleração do envelhecimento, se a gente não pontua e fala que é o localizado, é o pontual, é onde foi feita a aplicação, pode haver essa dubiedade, essa dúvida. Cris, me fala da importância desse revestimento, o TexCoat que você tem nos eletrodos da radiofrequência. Sim, e por quê? Por quê? Porque tudo na Tony Derm tem que ser confortável. Isso começou com meu pai, Maria de Fátima. Meu pai testava tudo nele. Né? Então, desde a corrente russa da Tony Derm, ela tinha um pulso em rampa, contraía devagar, relaxava, não era aquele pulso de contração. Começou lá atrás, a Carboxy, ela tem sistema de rampa para não entrar forte.
né? Então, tudo tem um sistema para... Porque a gente pensa muito em quem está na maca. Não é o profissional, é quem está sentindo, né? Tanto que a radiofrequência é um tratamento do espectro, é confortável. Né? Então, a gente consegue ter um relaxamento na maca, né? Diferente de alguns equipamentos que às vezes pinica. Então, o TexCode é uma cobertura que a gente tem em todos os eletrodos, né? Que vão trazer esse conforto. Porque isso é muito importante para nós. Né? Tanto que a cliente, às vezes, chega na clínica, tem um Tony Dermo, ela diz, aqueles lá eu não quero, eu quero esse, que é mais gostoso, é quentinho. Então, tem uma diferença para o paciente importante. Eu sempre digo, testem a radiofrequência que vocês queiram comprar. Não compram sem usar em vocês. Tudo tem que ser usado, todos os equipamentos têm que ser usados pelo profissional. Exatamente. E às vezes ele sequer recebeu dele mesmo, porque é possível você colocar a placa na parte de baixo, por exemplo, posterior da coxa, e aplicar sobre a anterior. É possível, para você ter uma ideia do que o paciente está sentindo, né? E isso é super importante, inclusive, perceber e ouvir as sensações e as percepções do cliente, não é isso, Cris? Sim, sem dúvida, porque o cliente fala, gente, e às vezes até um erro de protocolo, né? O cliente está sentindo dor, está com alguma coisa errada, a potência está demais, gente, tem que prestar atenção nos sinais do paciente, isso é fundamental. Exatamente. Cris, me fala a diferença entre a radiofrequência capacitiva e a resistiva. É justamente essa. Uma é com o TexCode, que eu chamo de capacitiva, né? Na verdade, tecnicamente, o que é isso? Vamos lá, agora eu vou falar tecnicamente. A capacitiva, ela foi trabalhada para face, para tecidos mais superficiais, eu diria assim. A resistiva, a gente usa face e corpo. A resistiva, a gente vai para tendão. Né? Então, seria um trabalho mais da fisioterapia. Tá? Ela tem uma profundidade um pouco maior. Por isso que eu não fiz resistiva, porque a gente trabalha basicamente na estética. Né? Então, o TexCode dá o conforto e a camada ideal para a gente estar aplicando. Posso fazer uma proposta também? A gente já conversou tantas vezes que a gente se encontra nos eventos, no Congresso Estética, sobre a importância de hidratar essa pele antes de fazer radiofrequência, não é verdade, Cris? Sim, muito. Porque uma pele desidratada, ela não aquece. Eu me lembro que tinha gente que me ligava que a primeira versão que tinha menos potência do Spectra, o Cristiano não esquenta. Mas, gente, não é o equipamento, é a pele que está desidratada pra caramba. Então, tem que fazer esse paciente tomar água e, claro, fazer algumas sessões de hidratação prévia, né? Isso é fundamental, o resultado é fundamental. E antes de começar a radiofrequência, vamos supor que um cliente chega na cabine, você dando os seus cursos, como é que você propõe a radiofrequência? A gente comentando também um pouquinho sobre a questão comercial, para depois eu continuar nas nossas outras perguntas. Eu chego lá na clínica, você me faz uma anamnese, eu começo imediatamente com a radiofrequência ou você me propõe outros programas de tratamento antes de entrar na radiofrequência? Em que momento do meu envelhecimento, da minha flacidez, da minha pitose, a radiofrequência entra? Bom, eu diria o seguinte, tem a preparação da pele. Primeiro tem que ter uma pele limpa, né? Então uma limpeza de pele, básico, isso eu acho que tem que ser para todos os tratamentos, né? Então uma limpeza de pele e depois nós vamos passar para a hidratação, conforme o grau de necessidade desse tecido, marcar mais uma ou duas sessões. Enfim, dá para se trabalhar com fototerapia também nessa sessão para melhorar essa pele. E aí, sim, entrar com a radiofrequência. E a radiofrequência, eu vou dizer o seguinte, é muito fácil, gente. Vocês vão dizer o seguinte para cliente de vocês. Você quer manter essa pele linda, tá? Para daqui 20 anos, você tem que vir aqui uma vez por mês, o resto da vida. Tá? Eu vi uma vovó, imagina uma vovó, de 45 anos. Gente, a pele dela era melhor que a minha. Não tinha uma ruga, não tinha nada. E eu disse, mas o que tu faz? Ela, Cristiano, faço radiofrequência uma vez por mês há 10 anos. Então, uma vovó linda. Exato. Né? E aí, então, falando no protocolo de radiofrequência, eu inicio o tratamento, com que frequência eu preciso estar na cabine do profissional? É a cada 15? A cada 21 dias? É toda semana? Ótima pergunta. Excelente pergunta. A radiofrequência aqui começou
os estudos científicos uma vez por mês, né? Entrou com o Accent, entrou com o Thermacool, que foi o primeiro aparelho de radiofrequência no mundo, que era por disparo, né? Quase morria de dor, dava um disparo de alta potência, a pessoa quase morria de dor. E aí foi substituído pela técnica de múltiplas passadas, que é essa que a gente usa hoje, que passa várias vezes sobre o mesmo local, mantendo uma temperatura, né? Então essa é a forma mais adequada e que mais teve resultado, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, era... e a frequência. A frequência. A frequência. Isso foi uma vez por mês. Tá? Só que isso não deu certo dentro dos consultórios médicos, porque às vezes precisava de 4, 5 sessões, a cliente não voltava para um programa de tratamento. Então eles foram reduzindo 21, 15 dias. Né? O que eu fiz? A gente indica uma vez por semana, se eu for fazer um tratamento de choque de 4 sessões a 6, por exemplo. Né? Eu não respeito esse tempo. E faz mal? A primeira pergunta, né? Eu digo, gente, isso aqui a gente está indicando vai diminuir o colágeno? Essa é a minha preocupação. Então a doutora Flávia, da USP, publicou 2 artigos em lesão de tendão de ratos, né, que aplicou-se uma vez por semana, né, para fazer o nosso protocolo. E eu perguntei para ela, isso tem algum dano? Não, Cristiano. Tu tem formação de colágeno tipo 1 e tipo 3. Então a gente tem o colágeno de formação rápida, que seria o 3, e o 1, que é o de preenchimento, que é aquele melhor colágeno que nós temos. Tá? Então, todos os protocolos de 6 sessões uma vez por semana apresentaram incremento de colágeno tipo 1. Então, eu afastei esse risco, né? Eu não tenho, a gente indica uma vez por semana no rosto, tá? Em programas de 4 a 6 sessões, e depois faz uma por mês de manutenção. Né? Sim, eu tenho os estudos todos, inclusive apliquei dessa forma. Acho que nós aplicamos em quase 30 pacientes, a gente tem documentada a foto de todas elas, inclusive que eu te cedi, né? Você foi um querido na época, eu, Orlando, né? Teve um time de profissionais que participaram desse estudo, e aí eu fiquei muito, muito satisfeita com os resultados. E a gente fazia aí durante 6 semanas, uma vez por semana, depois a cada 30, depois sempre repetindo, né? E a gente tem fotos de 0 tempo, 30, 60, 90, e foi muito bom, 120, e os estudos foram maravilhosos. Tem uma foto tua que eu amo, né? Porque qual profissional que faz isso, gente? Depois de um mês que acabou o tratamento, vocês vão chamar a paciente, a cliente, para fazer a reavaliação, e aí você vai tirar a foto, e aí vai ter o pico do resultado. E a Maria de Fátima tem uma foto tua assim, né? A foto do antes e depois não tem tanta diferença das 6 sessões, mas um mês depois que acabou, outra pessoa. Então... E essa senhora, que inclusive está no capítulo do teu livro, que você escreveu para a gente, para Difusão Editora, é uma cliente hoje que está com quase 78 anos. Na época ela deveria ter uns 72, 71, quando nós começamos a fazer. Então, assim, foi um resultado muito significativo, né? Uma querida ela, uma querida. Cris, agora, qual a importância da... Bom, nós já falamos sobre a frequência, e assim, me fala um pouquinho do ATP System, da plataforma Spectra G3. Gente, isso é uma coisa tão nova que eu acho que nem quem tem o Spectra direito entende o que é essa tecnologia, mas eu vou explicar muito facilmente. O ATP, ele não é só um controle de temperatura, né? A gente consegue emitir a potência, tá? O tempo, e conforme a condutividade do tecido. Então, conforme vocês vão passando a manopla, o aparelho sabe se esse tecido está conduzindo bem ou não, né? E joga mais potência, se ele precisa. Se a gente pensar em celulite agora, vamos pensar na celulite. A celulite eu tenho déficit circulatório. O sangue, ele é extremamente condutivo, né? Então, e na celulite eu tenho menos circulação. Então, eu vou ter uma dificuldade maior, né, de aquecer. Então, quando você passa esse equipamento aqui sobre a celulite de um grau maior, o aparelho vai conseguir controlar essa condutividade e vai jogar mais potência, né, mantendo aquela temperatura que não deve ser muito alta. Em celulite a gente trabalha com 38. Senão eu aumento essa fibrose, posso aumentar a celulite se eu botar muito calor. Entendi. Tá? Uma vacoterapia associada, fantástica, junto com celulite grau 2, tem que cuidar muito. O efeito térmico, porque piora. Eu piorei da minha prima, gente. A gente sabe, porque eu acho muito legal quando a gente comenta dos acertos e quando a gente comenta dos erros também, porque isso faz com que
Primeiro a gente trabalha uma questão da humildade, porque não dominamos 100% todos os conceitos e conteúdos. Então, assim, Cris, não sei fazer isso, me ajuda aqui. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa humildade de perguntar. E quando não sabe, pergunta. E se aprende, faz. Eu sempre digo isso, é super importante, né, Cris? Eu sempre tive essa abertura enorme. Cris, vamos pensar nessa forma. Cris, vamos pensar dessa forma. Eu chegava na tua estância e já fazia, e ela chegou. E agora, mas uma coisa é boa, gente. Se vocês têm críticas, ideias, falem comigo. Se estão felizes, falem para os demais aí. Mas a gente aprende. Exatamente. A gente aprende Cris, muito, Maria de Fátima, contigo. exatamente. Lindo. A gente faz sempre uma grande troca, é aquilo que a gente não sabe, a gente aprende, né? E assim as dúvidas existem, e a gente vê com que a transformação, o que chegou e aonde chegou a estética, é muito legal, né? Olha, estão perguntando com relação à celulite e flacidez, o Cris comentou em 38 graus, e logo acima alguém pergunta da acne ativa. Você aplica sobre acne ativo? Isso, volta a repetir isso, por favor, Cris, antes de a gente ir para a próxima pergunta. Eu achei, porque primeiramente, gente, calor com acne, para mim não combinava, né? Eu vou ter um aumento da inflamação, né? Por isso que a gente sempre indicou, né? Mas depois saiu um artigo nas Filipinas, que foi esse que eu te mostrei, que aplicava em 2 minutos a 42 graus. E aí tu vai ter um controle da glândula sebácea e um efeito secativo. Então, é isso o que se espera da radiofrequência na acne ativa. Né? Cuidado sempre, claro, né? Se a lesão está aberta, passa ao redor, que pode machucar. Eu vou fazer um paralelo. Exatamente. Olha, tem gente falando assim, ó, com o Fabrício Ormondi lá dos Estados Unidos, falou assim, cadê a radiofrequência aqui nos Estados Unidos? O nosso palestrante americano que esteve com a gente está perguntando da radiofrequência. O que é importante a gente comentar, que de alguma forma, por que você falou da importância de hidratar a pele? Se você não hidrata a pele, você não tem um aquecimento, e de alguma forma, às vezes a radiofrequência ela pode provocar um discreto ressecamento na pele. Às vezes os pacientes referem. Então, por isso que também ele atua sobre a glândula sebácea. Mas tudo tem que ser muito bem controlado. Obviamente, se o paciente estiver usando tretinoína, estiver tomando tretinoína, aplicando tretinoína, tomando todos os medicamentos, fazendo uso de produtos agressivos na pele, claro que a radiofrequência não está indicada se ele está sob prescrição médica. Concorda, Cris? Claro, isso é super importante. Super importante, porque senão as pessoas vão começar a sair fazendo, e assim, tem que haver um controle, tem que fazer uma anamnese apurada, tem que conversar muito para saber quais são os tratamentos que o cliente está fazendo e o que você tem de programa para tratamento específico para esse cliente. Ô Cris, a frequência ideal do equipamento da radiofrequência? Olha, as frequências, a gente trabalha com uma frequência baixa, 650 kHz, né? Se a gente vê, tem concorrentes que trabalham em 900, 1 mega, acho que até 20 mega o máximo que o Brasil faz. Né? Se a gente for nos importados, é 40 mega, que seria o Accent. Né? Só que aí, quanto mais alta a frequência, mais superficial. Por isso que eu escolhi frequências baixas. Porque eu penso pouco, às vezes, na celulite, né? Eu penso um pouco numa fibrose, por exemplo, que a gente pode trabalhar, mas aí, aí sim a temperatura tem que ser lá embaixo, porque pode ter o efeito rebote. E do teu amigo dos Estados Unidos eu vou responder uma coisa, nós não estamos ali ainda, mas o artigo científico de estrias com a radiofrequência Spectra foi aceito no Congresso Americano de Dermatologia, que não teve esse ano, né? Mas como o primeiro artigo de radiofrequência semiablativa do mundo, né? Olha, então, parabéns! Olha aí, então seria o evento da academia Isso, americana? O evento nacional. Então, que ótimo! As agulhinhas aqui, né? Que a gente tem, seria semi-ablativa. Aí, Fabrício. Então, já aproveitando e falando das agulhinhas, vamos supor que este cliente passe por um processo de microagulhamento. Se ele está fazendo microagulhamento, faz a radiofrequência? Se microagulha, faz radiofrequência? Radiofrequência mais microagulha? Como é que fica esse combo? Nossa, são 2 mega estímulos, né? Não sei se eu faria no mesmo dia, né? Mas são 2 estímulos inflamatórios. É que nem o ultrassom e a radiofrequência na mesma sessão, né? Eu fico um pouco, quando toma muito calor, né? Também não acho muito adequado.
né? Mas aqui a gente faz simultâneo, né? Aqui eu tenho um efeito, a radiofrequência que faz a perfuração, não é as agulhas só Tá, conduzem, né? A gente só coloca sobre a tá. pele, quando dá o disparo é que penetra, né? E a gente tem, então, uma criação dos canais, que é isso que eu gosto, Sim, diferente do microagulhamento, né? É mais difícil entendi. de ter esse canal, porque aqui eu tenho a ação da rádio que vai fazer, né, essa ablação, vamos dizer assim, e aí o drug delivery funciona maravilhosamente bem. Eu tenho as lâminas Uhum, direitinho, assim, né, do canal formado, uhum. né, nas biópsias que nós fizemos, e então, gente, o ativo maravilhoso, né? Então, eu trabalho com Maravilhoso. microagulhamento nesse sentido, Maria de Fátima. A minha Entendi, experiência é nessa. entendi. Com produto, Cris? Você aplica Sim, com produto na produto. sequência assim? Que produto você está aplicando? Porque aí a gente já fala, já tem alguém perguntando se aplica na flacidez e celulite. Deixa eu ver. É isso, microagulhamento na flacidez e celulite, sim. Bom, aí depende, né? Nós fizemos um trabalho que a gente focou em estrias. Aí eu fiz o Uhum, trabalho científico junto com a Meso, né? Então tem um tá. produto dela. Agora não vou lembrar o ativo de cabeça, gente, mas tem um artigo científico. Eu vou fazer uma live semana que vem sobre isso, explicando Ah, direitinho com a ótimo. doutora Joyce. Ah, muito bom. Mas assim, ácido Cris, hialurônico, enfim, vitaminas. vitamina C, sim, sim. A vitamina C Cris, sempre, potência, né? a potência real dos equipamentos de radiofrequência. Bom, primeiro que a gente fala, às vezes, aparelhos 100 watts, 200 watts, 150 watts. Gente, essa potência que é falada desse tamanho, ela é a potência de entrada do equipamento, né? Para Tá. vocês terem uma ideia, eu uso aqui 12 watts, tá? E se Hum, descuidar ainda, eu posso queimar, né? Agora, 12 sim, watts nessa manopla aqui é pouco. Aqui eu preciso de entendi, 50, 55, mas é a potência real absorvida. Então a Tony Derm trabalha entendi, sempre. Às vezes eu até me prejudico, porque eu digo, nossa, tua potência é 12, mas aqui o concorrente é 150. Mas, gente, essa aqui é a potência real absorvida máxima no tecido, né? E aqui entendi. 55. Então cada manopla tem uma potência máxima por segurança, né? Entendi, entendi. Ô, Cris, como ocorre o aquecimento nos tecidos mais profundos? E aí, qual é a indicação da ponteira tripolar? Nós estamos indo para as 18h42. Eu quero que você fale do Projeto Sol. Eu não Ah, quero que a sim. live feche com a gente, eu tenho que dar recadinhos também. Então, assim, vamos ver o que você me fala. Bom, primeiramente, o que a gente fala de tripolar, né? A física só tem dois polos, o positivo e o negativo. Eu tenho que distribuir entre os eletrodos, né? Então a gente sempre Uhum, pega eletrodos pares, né? Para quê? Porque o polo da física eu vou ter uma homogeneidade térmica entre os eletrodos. Então eu sei que vai aquecer direitinho entre os eletrodos nos 6 polos. Se eu tenho só 3, eu vou ter uma parte vai ser muito mais quente que a outra. E aí o profissional vai ter que ficar lembrando disso na hora de passar no rosto. Qual a ponteira que aquece mais entendi. das 3? Então isso para mim deixa Hum, mais difícil o tratamento. Então sempre eletrodos pares para que você tenha homogeneidade, você sabe onde está passando. Ainda mais agora que uhum, conforme o movimento da manopla, você aquece, você mexe o tecido, né? Indo para esse sei, lado, então entendi, mais ainda a gente tem que cuidar com os entendi, eletrodos. Olha que entendi. projeto Olha, Sol. então, Ó, ah, muito lindo! Fale hoje dele. O Projeto Sol é para Uau! iluminar a vida dos profissionais de vocês, gente. É... Um projeto gratuito que eu estou fazendo uma série de lives, colocando em 3 assuntos. Primeiro, gestão na ponta do lápis. Então, a gente fala de Uhum, organização financeira. O segundo é mudança de rota, quando a gente coloca novos tratamentos, muda os protocolos e cria uhum, algo novo para o nosso paciente. E o terceiro é criando caminhos iluminados, que aí a gente vai falar de marketing, de vendas, de ações, o que se pode fazer na quarentena, no teleatendimento. Então, o Projeto Sol é o grupo dentro do Facebook e dos melhores amigos do Instagram da Tony Derme, que vocês vão ter acesso gratuitamente a todo esse conteúdo. E ainda coloquei umas consultoras financeiras para olhar as planilhas de vocês. Então, quem está com uau! dificuldade, está no amarelo, está no vermelho, né, não sabe se organizar, tem uma ajuda extra de uma consultoria aqui que está à disposição de todos os profissionais, porque todo mundo merece um lugar ao sol.
Uhum. É isso. Ah, você sabe que eu esqueci de botar o tema da nossa palestra, que eu sempre coloco na primeira coisa, mas já fiquei tão empolgada com o nosso bate-papo inicial que eu esqueci de botar radiofrequência Congresso Estética. Me Olha aí. desculpa, gente, nós estamos falando de radiofrequência desde as 6 horas da tarde, com um tema muito rico e a gente, eu diria que são duas grandes mudanças que houve, eu acho que é na estética, Cris, com a entrada da radiofrequência e com a entrada do microagulhamento no mercado. Eu acho que são dois grandes momentos que a estética viveu e vive. Primeiro, com toda a tecnologia cosmética que a gente vem ao longo, né, de toda a produção brasileira, que é espetacular. Aí veio a radiofrequência como um marco. Eu me lembro muito o desespero que eu estava para poder fazer parte desse projeto, que eu queria muito experienciar, né, e vivenciar a aplicabilidade na clínica, e eu vi os resultados que, em especial, você me fez vivenciar com os meus pacientes na clínica. Eu sou muito grata, né? Estive em Caxias do Sul com você, com a sua linda família, com o seu pai ainda vivo, né? Cadê a madame? Cadê a Margarete Thatcher? Como está a nossa Ai, meu mãe? Deus. A Margarete. Ai, Jesus, tá bem, graças a Deus. Como Dá vocês um viram, o beijo apelido dela é nela. amoroso, viu, gente? Ela não é uma pessoa durona, mandona, quase nada. É só uma coincidência. Ah, Tudo bem. Mas tá Mas firme eu e acho que forte. essa família não teria construído o que construiu se não tivesse pais com a capacidade, eu diria que o caráter que esta família tem, né? A sensibilidade, você, a Patrícia, que todos vocês têm, a família inteira, Tony Demi. Eu tive a felicidade de estar com vocês algumas vezes e eu quero parabenizar por todo esse projeto. Eu vou participar desse projeto Sol, sim. Depois escreve para mim, porque aí eu multiplico, lá dentro do Congresso Estética a Sim, gente divulga, vocês estarão com a gente, nós estamos juntos no Congresso de 15 a 18 de outubro, se tudo der certo, não é, Cris? Estamos aí no vai dar. momento de reclusão, vai dar, se Deus quiser, tudo isso vai passar. Cris, olha, eu queria te deixar ainda mais à vontade para a gente já caminhar para o encerramento da nossa live. Pediram em outros momentos para a gente falar sobre criocautério, falarmos sobre... esqueci Jato de agora. plasma. Alguém falou jato de plasma, isso Não a gente trabalhe com depois marcamos. cautério. Desculpa, Não não é gosto de cautério, com jato de cautério. plasma, Mas depois desculpa, vou mas dizer alguém por quê. escreveu. Aí Sim, depois alguém me escreveu e eu resolvi tem. reproduzir, Tem. replicar. Mas, gente, eu quero muito depois fazer outras lives. Nós vamos fazer uma também muito importante pela nossa difusão de editora, porque você também é escritor de capítulo dos nossos livros. E eu quero assim que você agora deixe as suas considerações finais. Olha só. Bom, primeiramente, muito obrigado, né? Convido todos para o Projeto Sol, para vocês ficarem animados. Eu acho que esse período agora é para a gente estudar, para a gente mudar e se aperfeiçoar, né? A Tony Derme está de Sim. braços abertos para todos os profissionais, para ensinar, né? Eu acho que essa área educativa a gente tem muito forte, tem uma preocupação muito Sim. grande de passar um conhecimento que realmente as pessoas tenham resultado. Não é à toa que eu vou dar um curso na Espanha, em Madrid, os profissionais ficam mudos me ouvindo e dizendo assim, nossa, realmente nunca estava fazendo tudo errado. Né? Quer dizer, isso é a Aham. estética brasileira, isso é a ciência brasileira, é a Sim. nossa ciência, né, Dona Fátima? Sim. Né? Uhum. Que graças a Deus chegou em patamares que a gente pode ensinar o mundo inteiro. Eu dei vários cursos na Europa no ano Exato. passado, e aos Estados Unidos também, a gente tem muito que ensinar a eles também, e acho que todo mundo tem direito, com muito trabalho, a ter sucesso. E é para isso que eu estou Exatamente. dispondo. Muito bom. Cris, olha, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Eu vou tirar os comentários para a gente tirar uma foto, tá bom? Ah, espera aí, Deixa que eu aqui. dizer. Ah, tá. Agora eu tirei, eu sou para tirar uma foto. Sorria! Depois eu te mando as fotos, tá bom? Olha, um que eu vou liberar novamente.
Olha, é uma delícia conversar com você, é uma delícia conversar sobre equipamento. Eu sempre fui, eu tenho uma pegada manual muito forte dentro do meu negócio, você sabe, mas ao mesmo tempo eu trabalho com equipamentos de ponta. Um deles é o de vocês, Tony Derme, que é um encanto, eu adoro, e eu fico muito grata de fazer parte dessa família e de ter sido apresentado. Eu não posso deixar de falar pelo Orlando Sanches, porque foi ele que nos aproximou principalmente, né? Então eu acho que a gente tem que referenciar e reverendar sempre todos os grandes parceiros que nós temos dentro da área da estética. E eu fico muito feliz de fazer parte desse time e da tua amizade também. Dê um beijo lindo e um abraço virtual na Patrícia, um especial em você também. Dá um beijão na sua mãe querida e em toda a família toda Iderme. Muito obrigada. Sempre muito Amém. feliz por esse bate-papo tão agradável. Cris, a gente vai se encontrando, hein? Com certeza, estaremos juntos sempre. Tá Juntos bom, somos mais Cris? fortes. Exatamente. Cris, muito obrigada, viu? Fica com Deus. Uma ótima semana iluminada para você. Com certeza. Tchau. Um beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Olha, só para dizer para vocês, muito grata pela tarde de hoje, pelo início da noite de hoje, e avisar vocês que nós teremos nessa próxima quarta-feira Diego Marchetti. Só para vocês terem uma ideia, o Diego Marchetti foi quem organizou aquela viagem maravilhosa que eu sempre posto para a Tailândia. Ele organizou toda a parte de recursos manuais, tudo que a gente sabe de massagem da Tailândia, aprendi com ele. E ele vai estar com a gente na quarta-feira, ele é nosso palestrante no Congresso Estética. Ele vai falar sobre dor miofascial, as dores que a gente carrega nos ombros, nas mãos, nos braços e o que a gente pode fazer para minimizar no dia a dia do nosso trabalho. Quarta-feira, 6 horas, com o Diego Marchetti. E na sexta-feira, com Maria Rita Rezende, falando sobre cosmético verde. Lindos, até amanhã, se Deus quiser, até quarta. E sexta, amanhã eu tenho pela Difusão Editora. Amanhã nós temos um bate-papo com Jacques Delgado, da Itália. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.